Sejam bem-vindos, saudosos amigos. Em 1990, o Corinthians iniciou a temporada sem grandes reforços e com um time desacreditado foi eliminado no Paulistão pelo Bragantino. No Brasileirão começou com 2 derrotas seguidas e uma troca no comando técnico, mas tudo mudou. O time terminou o ano quebrando um jejum de 19 anos, conquistando pela primeira vez um título nacional. Esta é a história do improvável campeão brasileiro de 1990, comandado por Nelsinho Batista e pelo iluminado camisa 10 Neto. Hoje vamos relembrar essa saudosa história e contar todos os detalhes para você. Mas antes, já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim você ficará por dentro de todas as novidades do canal. E ajude o nosso canal a continuar crescendo. Deixe sua contribuição clicando no botão Valeu Demais aqui embaixo. Então vamos ao que interessa. Em 1989, o Corinthians deixou escorrer pelas mãos a chance de disputar a final do Brasileirão. O time era líder do Grupo A, mas conquistou apenas 2 vitórias nas últimas 8 rodadas. Já no início do Paulistão de 90, o presidente Vicente Mateus tinha como meta conquistar o estadual, mas evitou colocar a mão no bolso para reforçar a equipe. Atendendo os apelos do técnico Basílio por reforços, o Muquirana presidente trouxe o meia Tupanzinho e o zagueiro Guinei, ambos do São Bento. Mateus acreditou nas palavras do presidente do clube de Sorocaba, Edgar Moura, que dizia: Tupanzinho e Guinei serão o Zico e o Amaral dos anos 90. O outro reforço para a temporada foi o volante Jairo, do Criciúma. Ciente de que não teria grandes contratações, o técnico Basílio confiava nos juniores para buscar o título paulista e declarou: eles ajudarão a resolver os nossos problemas. O Corinthians foi o grande destaque na primeira fase do Paulistão, conquistando 11 vitórias, 11 empates e apenas uma derrota. O ponto forte da equipe era a defesa, que havia sofrido apenas 7 gols. Na pausa do campeonato por conta da Copa do Mundo de 1990, o técnico Basílio, que recebia 23 mil cruzeiros, pediu aumento a Mateus. Queria 100 mil cruzeiros por mês e 500 mil de luvas. O presidente pediu que esperasse 2 meses por uma resposta, mas Basílio não aceitou e deixou o clube. Em seu lugar foi efetivado o técnico Zé Maria. Com o retorno do Paulistão após a Copa da Itália, o Corinthians brigou rodada a rodada com o Bragantino por uma vaga na final da competição. A última rodada da terceira fase marcou o confronto direto entre Corinthians e Bragantino, uma verdadeira decisão. O time de Bragança liderava o grupo com 17 pontos, enquanto o Timão vinha logo atrás com 16. Quem vencesse garantiria uma vaga na final do Paulistão. O Bragantino jogava pelo empate. A partida apitada por Dulcídio Vanderlei Bosquilha foi recheada de polêmicas. Tanto o Bragantino quanto o Corinthians reclamaram de pênaltis não marcados. Ao fim dos 90 minutos, o placar não saiu do 0 a 0 e o Bragantino avançou à final. O foco agora passava a ser o Campeonato Brasileiro. O Corinthians sonhava em voltar a uma final da competição, algo que só havia acontecido uma vez, em 1976. Zé Maria, que mesmo não chegando à final do Paulista, mantinha uma invencibilidade de 5 vitórias e 7 empates, seguiu no comando do time para o Brasileirão. O Corinthians conquistou a Taça dos Invictos, entregue pelo jornal Gazeta Esportiva, por ter ficado 24 partidas sem perder. Sem nenhum reforço, a grande esperança do clube era o Meia Neto. A CBF mudou o regulamento da competição mais uma vez. Agora eram 20 clubes divididos em 2 grupos de 10. No primeiro turno, os clubes do grupo A enfrentavam os do grupo B. No segundo turno, os confrontos eram dentro dos próprios grupos. Os vencedores de cada turno em cada grupo, além dos 4 clubes de melhor campanha no geral, avançavam às quartas de final, disputadas em jogos de ida e volta. O mesmo formato se repetia nas semifinais e final. O Corinthians estava no grupo A, ao lado do Vasco, Santos, Portuguesa, Botafogo, Atlético Mineiro, Internacional, Bragantino, Bahia e Goiás. O grupo B era formado por Fluminense, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Inter de Limeira, São José, Cruzeiro, Grêmio, Vitória e Náutico. O Timão lutava para acabar com o tabu do título nacional, enquanto a imprensa criticava o presidente Vicente Mateus por continuar com um cadeado no bolso e não investir na equipe. A estreia do Timão aconteceu no dia 18 de agosto, fora de casa, no Estádio Olímpico. E não poderia ser pior, o Grêmio venceu por 3 a 0, com 3 gols de Caio. A estreia em casa foi no dia 25, contra o Cruzeiro. A partida marcou a estreia do reforço Ezequiel, vindo do Ituano. Antes do jogo, o Corinthians anunciou mais 2 reforços, o centroavante Ângelo e o ponta esquerda Antônio Carlos, do 15 de Jaú. O Timão perdeu mais uma vez. O gol do Cruzeiro foi do zagueiro Paulão. A torcida corintiana perdeu a paciência e passou a pedir a saída do técnico Zé Maria. Enquanto isso, o técnico Nelsinho, que tinha acabado de perder o título paulista com o Novo Horizontino, tinha propostas do São José, do Ituano e do Caxias. Porém, já circulavam rumores de que o Corinthians poderia contratá-lo.
No dia 27 de agosto, Zé Maria não aguentou a pressão e entregou o cargo a Vicente Mateus, que aceitou o pedido. Os mais cotados para substituí-lo eram Nelsinho Batista, vice-campeão paulista com o Novo Horizontino, José Teixeira, que dirigiu o Ituano no Paulistão, e Nicanor de Carvalho, técnico da Ponte Preta. Na noite do dia 28, Vicente Mateus se reuniu com o Nelsinho Batista e acertou todos os detalhes para a assinatura do contrato, válido até o fim do Brasileirão. A estreia de Nelsinho aconteceu no dia 2 de setembro, no empate sem gols com o Vitória na Fonte Nova. A primeira vitória do Corinthians na competição veio no derby. Com um público de apenas 17.828 torcedores no Morumbi, o Corinthians venceu o Palmeiras de Tele Santana por 2-1. Neto abriu o placar com um golaço de falta, sem chances para o goleiro Veloso. Após o escanteio cobrado por Neto, Wilson Mano marcou o segundo. O Palmeiras ainda diminuiu com Betinho. Na sequência, o Corinthians foi até São José dos Campos e venceu o São José também por 2-1. Tupanzinho abriu o placar após passe de Antônio Carlos, que no segundo tempo também serviu Neto para marcar o segundo. O São José descontou com Eugênio. A terceira vitória seguida veio no dia 19 de setembro, no Pacaembu. O Timão venceu o Fluminense por 1-0, gol do recém-chegado Antônio Carlos. Ronaldo garantiu o resultado ao defender um pênalti. No dia 23, o Corinthians enfrentou o São Paulo no Morumbi e saiu perdendo, mas Neto garantiu o empate numa linda cobrança de falta, quase no meio de campo. Jogando no Pacaembu no dia 30, o Timão recebeu a Internacional de Limeira e venceu por 1-0, gol de Paulo Sérgio. A boa fase continuava. No Maracanã contra o Flamengo, o Corinthians venceu por 2-1. Paulo Sérgio abriu o placar após cruzamento de Giba, e Tupanzinho da entrada da área fez o segundo. Encerrando o primeiro turno, o Corinthians recebeu o Náutico e venceu por 1-0, com mais um golaço de falta de Neto. Mesmo com a boa arrancada após a chegada do técnico Nelsinho Batista, o Corinthians terminou o turno em segundo lugar, 2 pontos atrás do Atlético Mineiro, que garantiu vaga nas quartas de final. Pelo grupo B, quem se classificou foi o Grêmio. No início do segundo turno, o craque da equipe Neto estava prestes a ficar sem contrato. Ele avisou a diretoria que não entraria em campo sem estar protegido por seguro. Vicente Mateus agiu rápido. No dia 9, 3 dias antes do vencimento do contrato, o clube renovou com o jogador até fevereiro de 91. Os valores não foram revelados, mas especulava-se que se tratava de um dos maiores salários do futebol brasileiro. A segunda fase começou contra o Algoz Bragantino. Jogando em Bragança, a partida terminou novamente empatada. Neto abriu o placar logo com 1 minuto de jogo, e Fabinho ampliou para os corintianos. Mas os campeões paulistas se recuperaram e empataram a partida em 2-2. Na sequência vieram 2 partidas em casa, 0-0 contra o Bahia, com grande atuação do goleiro Chico, e outro 0-0 no dia 21 contra a Portuguesa. Após essa última partida, a torcida não perdoou e vaiou o time, principalmente o meia Neto. No dia 24, sem Neto, o Corinthians foi até Niterói enfrentar o Botafogo e perdeu por 1-0, gol de Luizinho. Essa foi a primeira derrota de Nelsinho no comando do Timão. A má fase no segundo turno continuava. No dia 28 de outubro, o Corinthians recebeu o atual campeão Vasco no Morumbi e empatou mais uma vez por 0-0, a quinta partida seguida sem vitória no Brasileirão. No dia 4 de novembro, mais um clássico, dessa vez contra o Santos no Pacaembu. O Timão venceu por 1-0, gol do prata da casa de Ney, filho do ídolo corintiano Ney Oliveira. No estádio Serra Dourada, em Goiânia, o Timão foi goleado por 3-1. Túlio 2 vezes e Luvanor marcaram para os esmeraldinos. Dinei fez o gol de honra do clube paulista. No dia 14 de novembro, o Corinthians precisava vencer o Atlético para manter as chances de classificação. Jogando no Mineirão, o Timão venceu por 3-1. Giba, de fora da área, abriu o placar. Neto, em cobrança de falta, marcou o segundo. O Atlético até diminuiu, mas Mauro driblou o goleiro e fechou o placar. Na última rodada da segunda fase, jogando em casa, o Corinthians precisava de apenas um empate para se garantir matematicamente nas quartas de final, mas foi goleado pelo Internacional por 3-0. O Timão terminou o segundo turno na penúltima colocação do Grupo A. O Santos foi o vencedor do grupo e garantiu vaga nas quartas. No Grupo B, quem avançou foi o Palmeiras. Os 4 classificados por índice técnico foram Bahia, São Paulo, Bragantino e Corinthians. O Corinthians só avançou porque o Goiás perdeu para a Portuguesa por 2-0. As quartas de final ficaram assim: Grêmio contra Palmeiras, Atlético Mineiro contra Corinthians, Bahia contra Bragantino e o clássico Sansão, Santos contra o São Paulo. No dia 24 de novembro, no Pacaembu, o Corinthians recebeu o Atlético Mineiro, que abriu o placar com o Gerson após bobeira de Mauro.
No segundo tempo, o técnico Nelsinho já preparava o centroavante Ângelo para entrar no lugar de Neto, quando o camisa 10 resolveu brilhar. Aos 30 minutos, Paulo Sérgio cruzou e Neto empatou de cabeça. 10 minutos depois, após furada de Tupanzinho dentro da área, Neto encheu o pé e virou a partida, 2-1 para o Timão. No jogo de volta no dia 2 de dezembro, sem Neto e Márcio, o Corinthians segurou o Galo e garantiu vaga na semifinal. Na semifinal, o adversário foi o Bahia, que havia eliminado o Bragantino. No jogo de ida no Pacaembu, quem saiu na frente foi o Bahia. Wagner Basílio, em cobrança de falta, abriu o placar, mas o Corinthians empatou ainda no primeiro tempo. Após escanteio cobrado por Neto, Giba cabeceou e o lateral esquerdo Paulo Rodrigues marcou contra. No segundo tempo, sempre ele, Neto, numa linda cobrança de falta, virou o jogo garantindo a vantagem do empate no jogo da volta. Na partida de volta no dia 8, o Bahia não conseguiu furar a defesa corintiana. O Timão garantiu vaga na grande final do Campeonato Brasileiro, 14 anos depois da última decisão nacional. Na final, o Corinthians enfrentou um dos seus maiores rivais, o São Paulo Futebol Clube, atual vice-campeão brasileiro. No dia 13 de dezembro, numa quinta-feira à noite no Morumbi, diante de mais de 85 mil torcedores, o Corinthians venceu a primeira partida da final por 1-0. Neto cobrou falta da esquerda e o Wilson Mano marcou o único gol da partida. 3 dias depois, no mesmo Morumbi, diante de mais de 100 mil torcedores, o Corinthians venceu novamente com um gol do talismã Tupanzinho, garantindo o inédito título nacional para o clube de Parque São Jorge. Cada jogador do elenco ganhou um prêmio de 1 milhão de cruzeiros pelo título. Ao todo, o Corinthians utilizou 26 jogadores durante a competição. Os goleiros Ronaldo, Dagoberto e Wilson, o lateral direito Giba, os zagueiros Marcelo, Guinei e Dama, os laterais esquerdos Jacenir e Gerson, os volantes Márcio, Wilson Mano, Ezequiel e Jairo, os meias Neto, Tupanzinho e Wagner, e os atacantes Fabinho, Paulo Sérgio, Mauro, Antônio Carlos, Dinei, Ângelo, Marcos Roberto, Juarez, Telson e Valmir. O atacante Fabinho foi o único jogador a atuar as 25 partidas do Corinthians na competição. Neto foi o artilheiro da equipe com 9 gols. O artilheiro geral do campeonato foi Charles do Bahia com 11 gols. E aí, você gostou dessa saudosa história? Então não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do canal. E se quiser apoiar o nosso trabalho, é só clicar no botão Valeu Demais aqui embaixo e deixar sua contribuição. E claro, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, falar de futebol é sempre legal. E você, tem alguma sugestão de tema para um próximo vídeo? Deixe aqui nos comentários. Quem sabe a próxima história não será a sua sugestão. Muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima!